Olá, completados 150 anos em julho de 2008 da teoria da evolução de Charles Darwin, o ser humano ainda se interroga sobre suas origens. Basta lembrar os criacionistas que defendem a existência de uma inteligência superior por trás de todos os eventos de criação da vida. Neste mesmo ano de 2008, cientistas do mundo inteiro se juntaram para colocar em funcionamento um túnel subterrâneo de 27 quilômetros de circunferência só para poder examinar as condições do Big Bang, para muitos, a origem do universo. O que também é polêmico, pois críticos do Big Bang propõem outra teoria para explicar a origem do universo. Ele seria não só eterno, como também cíclico. Está certo que seria muita pretensão tentar responder tantas questões em menos de uma hora de programa, mas com a ajuda dos especialistas podemos ao menos entender melhor o que se passa. Afinal, do ponto de vista científico, como teria surgido a vida humana em nosso planeta? E o próprio planeta? E como anda a nossa evolução biológica? Superada pelas intervenções da medicina? Mais dependente da cultura? Pois vamos então aos especialistas. Martin Mackler, pesquisador do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, o CBPF, e pós-doutor em Física na área de Cosmologia. Ricardo Campos da Paz, biólogo e zoólogo, professor de evolução na Universidade Federal do Rio de Janeiro, a Unirio, com pós-doutorado no assunto, pois é um estudioso das teorias da evolução. Cláudia Augusta de Moraes Russo, professora do Departamento de Genética da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, também tem pós-doutorado em genética animal e estuda os processos evolutivos. Bem, bem-vindos ao nosso programa. Eu vou começar com o Martin. Afinal de contas, Big Bang, cíclico, como é que são essas teorias da criação do mundo, do universo? Bom, essa é uma ótima pergunta. Para começar, a própria palavra Big Bang ela pode ter vários significados. Para uns é um momento em que o universo é extremamente quente e denso. Para outros é o início do universo. Então, vamos se perguntar primeiro o que aconteceu, né? O que a gente sabe do universo? Isso. A gente sabe que o universo está em expansão, ele é dinâmico, ele muda com o tempo. E ele era no passado muito condensado e muito quente. Agora, será que esse momento de condensação ele marca o início do universo? Ou será que tinha alguma coisa antes desse momento? Essa que é a grande pergunta. Para alguns o Big Bang era esse início. Para outros não, essa era uma fase quente, mas antes houve uma fase mais fria, um universo cíclico. Então essa pergunta, na verdade, ainda está aberta para a gente. Tá, e coisas que agora, daqui a pouco, a gente vai ver mais. Vamos pular agora para a questão do Darwin. Para 150 anos, o que é bem mais perto, né? Porque a gente estava falando lá de uma coisa de tempos atrás. Ricardo, por favor, como é que foi a explosão na época, quando Darwin veio com essa teoria de que o ser humano não vinha de uma criação superior, mas de um processo evolutivo? Bom, na verdade, a inserção do Darwin nisso tudo, né, já se pensava, uma série de naturalistas na época do Darwin já pensavam na questão da mudança das espécies ao longo do tempo, né? A grande busca naquele momento era a busca por um mecanismo que explicasse essa mudança. E o Darwin, junto com o Alfred Russel Wallace, eles chegaram a essa ideia de seleção natural, uma visão um pouquinho diferente de um para o outro, mas basicamente essa ideia. E aí o que acontece é que aí o homem ele passa a ser inserido nessa questão da diversidade como um todo, né? Quer dizer, ao invés de se buscar explicações sobrenaturais ou toda essa questão, explicações criacionistas, eles pensaram no mecanismo que explicava também a origem do homem. Mas né? foi uma reação violenta contra essas ideias, certamente. Foram reações... 1858, né? 1858 foram reações curiosas, assim. Uma parte dos naturalistas, alguns já estavam ansiando por alguém que viesse com essa ideia, mas obviamente uma parte grande da sociedade houve certas reações, né? Enfim, e essas reações, na verdade, vêm até hoje, né? Não chegou o caso de botar na fogueira, né? Não era mais. Se bem, fosse né? Algum tempo mais cedo, né? O Galileu quase foi para a fogueira, Exatamente. quase por até menos do que isso. Exatamente. Cláudia, e o que a gente pode hoje falar sobre evolução? Ela ainda é uma ciência em processo de análise permanente? Porque já está provado como teoria. Né? Aquela ideia da ciência de que você comprova, você testa, isso determina que é uma teoria concreta e aí aponta para frente?
Tem questões diferentes aí, né, nesse caso. Evolução é um processo, né, pelo qual as espécies se modificam ao longo do tempo, tá certo? Então, como esse processo já aconteceu e acontece há bilhões de anos, na verdade, né, uns 4 bilhões de anos aí, pelo menos, de história, que não tinha ninguém interessado em armazenar durante muitos desses bilhões de anos, né, a gente não tem muito como provar que ele aconteceu. Mas a gente entende alguns processos num nível mais restrito, num nível microevolutivo, e a gente consegue perceber muitos desses processos hoje, né? Então, por exemplo, bactérias ficando resistentes a antibióticos, né? Isso todo mundo sabe. Isso certamente existe. É um processo evolutivo que a gente prova, a gente vê, a gente testa, né? E tem outros fenômenos de porte maior, né? Como especiação, por exemplo, né? Que é a formação de 2 espécies descendentes a partir de uma espécie ancestral, que também é um processo básico evolutivo. 2 espécies diferentes da mesma origem, convindas da mesma origem. Isso, de uma espécie ancestral. Então, é uma espécie ancestral que seria uma espécie mãe, dando origem a 2 espécies filhas, né? 2 espécies descendentes. Isso é um processo de especiação, é um processo de formação de novas espécies a partir de um número menor de espécies que vivia anteriormente. Isso aconteceu desde os primórdios. Então, no início, né, a diversidade biológica era bem menor, certamente. Era bem menor. Na verdade, bem no início, era uma espécie só, que se foi dividindo em 2, em 4, em 8 e tal como gerou as células do feto, né? E gerou a diversidade, né, que a gente tem hoje na Terra. Deixa eu aproveitar a sua deixa do bem no início para o Martin. Bem no início, e aí esses milhões, bilhões de anos atrás, é a tua área de estudo, né? Essa origem, o que é que explica a origem da Terra nisso tudo? Então, vamos remontar lá daquele início que a gente chamou, talvez, de Big Bang, onde o universo era extremamente denso e quente. Lá não tinha átomos como a gente conhece hoje. Lá você tinha apenas 2 elementos, basicamente, quase que puramente hidrogênio e hélio. Como é que tudo isso deu origem à Terra, onde no final de contas você tem essa quantidade enorme de elementos, ferro, enxofre, carbono, oxigênio, hidrogênio e tudo mais? Bom, por aí teve várias etapas. Uma delas, mais, digamos, mais primordial de todas, foi a própria origem desses elementos. Se o universo teve uma origem, talvez a gente ainda não saiba, mas que os nossos elementos foram criados no universo primordial, isso a gente pode saber. Então, esses mesmos átomos mais simplesinhos que tinha, hidrogênio e hélio, foram criados nesse momento extremamente denso do universo. Isso depois deu origem a estruturas, por exemplo, as galáxias. Dentro das galáxias, estrelas. Essas estrelas foram evoluindo e na própria vida das estrelas, vários desses elementos vão sendo criados. Algumas estrelas que têm uma massa muito grande, elas acabam explodindo. Nessa explosão, elas criam elementos novos, além daqueles que elas criaram ao longo da vida delas. E, além disso, esses elementos são espalhados. Esses restos, esses fragmentos de estrelas, podem acabar dando origem a uma outra estrela, como o Sol, e a planetas, como a Terra. Então, no fundo, algumas pessoas dizem que nós somos poeira de estrelas. A Terra se formou basicamente disso, de sobras, de restos de poeira, de estrelas antigas, com essa diversidade toda de elementos químicos que a gente conhece. Tá, vamos então, não sei se eu poderia estar fazendo uma grande besteira aqui, aproveitar a questão da internet, que todo mundo sabe, a noção de árvores da internet. Não vem daqui, o hipertexto aí pode ir para cá, pode ir para lá, pode... Como é que essa possibilidade que a Cláudia já colocou aqui, né, do processo evolutivo, foi descoberta por Darwin? Como é que ele percebeu, e na época o grande exemplo é que o homem poderia vir de uma linhagem que dá o macaco também, não é isso, Cláudia? Que você falou? Isso. Pode ser macaco, pode ser homem. Como é que foi essa percepção? O Darwin ele tem uma história curiosa, né? O pai dele era médico, então a expectativa é que ele viesse a ser médico também. Só que não deu certo, né? Ele foi para a universidade, isso não funcionou. Ele foi para uma outra universidade, então, para, na verdade, estudar teologia, né? Para se tornar, na verdade, um ministro da igreja, né? Até para trabalhar com história natural, que era algo que ele, com o qual ele tinha afinidade.
terminando esse período dele para virar um teólogo, ele tem um convite para fazer uma viagem de volta ao mundo, né? no Beagle, que é o navio da Marinha Inglesa. E essa viagem, em 1831, durou 5 anos. Né? Então, ao longo desses 5 anos, ele se transformou devido a todo o contato que ele teve com informação sobre diversidade nesse período todo. Então, ele termina essa viagem depois de 5 anos, convencido. Mas qual seria, vamos dizer, existiria um exemplo, dizer, o que ele viu que pode reforçar essa ideia de que isto evoluiu daquilo? Então, várias coisas, né? Ele teve contato, por exemplo, com... ele viu nos lugares a distribuição dos organismos. Então, na verdade, se falava que tudo era criado especialmente por uma vontade divina, às vezes. E ele, quando viajou, ele viu vários grupos de organismos com padrões de distribuição muito claros, né? Ele encontrou fósseis, por exemplo. Então, grupos fósseis relacionados estruturalmente a outros grupos do presente, sempre em determinados lugares. Então, essa distribuição espacial chamou a atenção. Isso aqui tem um padrão. Isso não é ao acaso, né? Outra questão foi a questão da geologia, né? Ele teve, como eu falei, na América do Sul, ele teve nos Andes, e ele encontrou uma floresta fóssil na Argentina a 2.000 e tantos metros de altitude. Então, a explicação para aquela floresta estar lá em cima, isso tinha a ver com a questão da idade da Terra, com a questão da transformação da Terra ao longo do tempo, né? Então, depois, quando ele esteve em Galápagos, né, que ele entendeu um pouco da distribuição dos organismos naquelas ilhas, lá em particular, grupos específicos em cada uma daquelas ilhas relativamente próximas, né? Então, tudo isso foi colocando na cabeça dele a ideia de que havia padrões a serem explicados, e o que possivelmente explicava esses padrões era a questão dos grupos terem origens comuns e serem separados ao longo do tempo em novos grupos através de um mecanismo que ele não sabia qual era. Então, quando ele volta para a Inglaterra, aí ele começa ansiosamente a procurar por esse mecanismo e vem a pensar na questão da seleção natural. E aí é que se diz que, na verdade, foi durante um ano, né? Ele passou um ano efervescente, né? Isso, ele chega com toda aquela quantidade de informação, um bocado de material coletado, e ele, então, aí ele abre o que são chamados os cadernos de notas, né? Chamados notebooks, sobre transmutação naquela época. Não se usava o termo evolução para falar de transformação de espécies, né? Então, nesses cadernos ele faz várias anotações, ele pensa em várias hipóteses sobre mecanismos que poderiam estar promovendo a transformação dos grupos ao longo do tempo. E ele conta depois na autobiografia dele que em 1838, lendo um economista, né, Malthus, que falava sobre a questão da competição entre indivíduos nas sociedades, a escassez de recursos que ocorria nos vários lugares, como a questão, de uma maneira mais simplista de falar, mas como a questão da competição elimina alguns indivíduos menos adaptados àquelas condições e promove a continuidade daqueles mais adaptados. Que vem a ser essa noção de seleção natural. Que vem a ser mais ou menos essa questão da seleção natural. Né? Bem, nós vamos agora fazer um pequeno intervalo e já voltamos para saber mais da origem e da evolução.